Salve, rapaziada, trazendo mais um vídeo ensinando pra vocês. Hoje, rapaziada, tô trazendo um pack de fotos dark pra vocês, beleza, rapaziada? Pra quem não sabe o que é as fotos dark, é essas fotos aqui, rapaziada. Deixa eu entrar aqui no meu canal do YouTube. Ó, se eu vim aqui no meu canal, rapaziada, ó, essas fotos aqui, mano, ó. Deixa eu pegar um pincel aqui, ó. Pincel, rapaziada, ó, essas fotos aqui nesse estilo aqui, ó. Beleza, rapaziada? Nesse estilo aqui, ó. Nesse estilo, beleza? Essas novas fotos aqui que eu estou usando, essas fotos que eu vou trazer pra vocês, beleza, rapaziada? É um pack, beleza? Com muitas e muitas dessas fotos. Eu vou deixar um tutorial aí no comentário de como passar pelo encurtador, beleza? Eu não ganho nada com o YouTube e essa é a única forma de eu ganhar dinheiro no YouTube com o meu trabalho. Mas sem enrolação, rapaziada, ó, depois que vocês passarem pelo encurtador, vocês vão precisar do gerenciador de arquivo, beleza? Vocês baixem, tem na Play Store, é isso aqui, rapaziada, ó. Ó, isso aqui, beleza? Eu não sei se o arquivo também funciona, mas acho que funciona, rapaz. Foi gerenciador de arquivo. Aí você clica nele, ó. Vai vir em armazenamento principal. Ó, rapaziada, vocês vão vir em download, beleza? Eu não vou em download porque eu não deixei o pack aqui. Como tem muita coisa e tá uma bagunça, aí vocês vão em download. Eu não vou em download porque tá uma bagunça. Eu separei nessa outra pasta aqui, ó. Download ponto. Vou na pasta do download e vai estar o download do pack. Vou clicar aqui, rapaziada. Vou em só uma vez. Vou clicar em uma foto em cima da foto assim, ó. Vou dar um clique em cima da foto. Vou vir aqui, ó, nessa opçãozinha aqui, ó. Vou clicar nela. Pronto, depois de ter selecionado tudo, rapaziada. Se vocês depois quiserem ter ela novamente, é só vocês clicar em copiar. E se vocês quiserem só jogar na galeria e se apagar, perdeu ela, você joga só em mover. Eu vou clicar em copiar. Vou voltar, beleza? Vou novamente, ops. Vou em voltar. Quando chegar aqui, eu vou em imagens. Vocês vão clicar na pasta que vocês querem deixar o pack, beleza? Eu quero deixar ele em downloads, nessa pasta aqui, downloads. Então eu vou deixar em downloads. Clico em downloads e vou clicar em colar, rapaziada. Vou esperar, não demora nada, só 10 segundinhos aí, beleza, rapaziada? E, rapaziada, se inscreve no canal, mano, que sempre que tiver pack novo eu vou trazer pra vocês, beleza? Pronto, o pack tá aqui, rapaziada, ó. Tem muitas fotos, rapaziada, muitas e muitas mesmo. E eu vou usar elas na thumb, mano, então quem quiser aí já pode usar, beleza? Agora eu vou voltar, rapaziada, ó. Fechei aqui e vou na galeria. Vou pesquisar aqui a galeria, beleza? Vou entrar na galeria pra mostrar pra vocês. Vou em imagens, downloads. Ó, rapaziada, essas fotos aqui, que está aqui, que já tem na galeria, beleza? Mas não vem essas fotos, vai vir essas fotos aqui, ó. Essas aqui, é só esse tipo de foto aqui, beleza, rapaziada? E essas fotos aqui, rapaziada, quem quiser usar, pode usar, beleza, nas thumb. Não tem copyright, beleza? Bom, rapaziada, e esse foi o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o like, rapaziada. Se inscreve no canal, vai ajudar muito. Tô gravando o vídeo aqui 3h35, beleza? Esse vídeo acho que vai estar saindo 7 horas da noite, beleza? E é isso, tamo junto e falou!